Estava cuidando da casa da minha avó durante um fim de semana enquanto ela ia para a Flórida com algumas amigas da igreja. Estava dormindo no quarto de hóspedes ao lado do quarto dela. O quarto de hóspedes sempre tinha 2 camas de solteiro que eu e meu irmão dormíamos quando tínhamos pernoites na casa dela. Peguei a cama ao lado da janela, mas antes de deitar, verifiquei todas as portas, garantindo que estivessem trancadas. Quando finalmente me deitei, era cedo, e demorei um pouco para dormir. Não havia muito o que fazer na casa da minha avó, então fiquei no meu celular por cerca de 1 hora, assistindo vídeos, mandando mensagens para pessoas, seja lá o que fosse. Foi quando comecei a ouvir uma voz do lado de fora. Parecia a voz de uma mulher dizendo olá. Saí do quarto e me aproximei da porta da frente, movendo-me devagar porque estava tentando ouvir. Era a voz de uma mulher dizendo olá a cada 10 segundos. Conforme me aproximava da porta da frente, percebi que era de lá que parecia estar vindo. A porta da minha avó não tinha olho mágico, mas as janelas da sala de jantar davam uma visão clara do alpendre da frente. Então fui até aquela janela para tentar ver quem estava lá fora. Tentei espiar entre as persianas de plástico sem que fosse óbvio, mas acho que não fiz um bom trabalho nisso, porque quando olhei, vi uma mulher no alpendre da minha avó, e ela estava olhando diretamente para mim, como se soubesse que eu estaria olhando através daquelas persianas. Mais uma vez, ela disse olá, com um sorriso assustador no rosto. Essa mulher era mais velha, mas não a imagine como uma senhora idosa inocente. Ela parecia ter uns 50 ou 60 anos, e algo em seu rosto me deixou arrepiado. Me afastei da janela e pensei que talvez fosse uma das amigas da minha avó. Já era meia-noite. Por que alguém viria à porta assim? Por que ela não bateria ou tocaria a campainha? Por que ela estava apenas parada lá fora dizendo olá repetidamente? Eu estava genuinamente perturbado. Voltei para o quarto de hóspedes e fechei a porta. Com a porta fechada, ao contrário do antes, eu não conseguia mais ouvir aquela mulher. Talvez ela tenha ido embora. Comecei a mandar mensagens para todo mundo sobre isso, minhas irmãs, meus amigos, contando o quão bizarro foi. Mas passou um bom tempo em silêncio e eu estava começando a me acalmar. Minhas irmãs estavam me dizendo para ligar para a vovó, mas havia 0% de chance de ela estar acordada, e ela mal olhava o celular de qualquer maneira. Foi então que algo quebrou o silêncio, uma batida na janela. Não uma batida ou um toque, mas uma batida forte. Senti uma dor intensa na área do peito conforme meu corpo entrava no modo de luta ou fuga. Logo após a batida parar, ouvi aquela voz familiar dizer olá. Com um impulso de adrenalina, acho que tive a confiança extra para pegar as persianas e abri-las. Lá estava eu, cara a cara com aquela horrível senhora mais velha, com apenas uma fina camada de vidro entre nós. Gritei para o rosto nojento dela e disse que ia chamar a polícia. Puxei a persiana de volta e corri para fora, para a sala de estar. Olhei ao redor da casa e depois subi correndo para me trancar no quarto de hóspedes no andar de cima. Não queria realmente ligar para a polícia, não sei por que queria apenas esperar. Me enfiei na cama do quarto de hóspedes no andar de cima e me enfiei sob as cobertas. Algumas horas depois, ainda estava acordado, e só então desci para olhar pela janela que aquela velha assustadora parecia ter ido embora. Na manhã seguinte, liguei para a minha avó e contei o que aconteceu. Ela começou a gritar ao telefone, claramente em pânico e angustiada. Ela me contou como alguns dias antes estava sendo observada no supermercado por uma mulher cerca de 10 anos mais jovem que ela, que apenas sorria para ela sem motivo. Disse a ela para se acalmar. Eu não sabia exatamente se podia correlacionar as duas coisas, mas, quando finalmente desligamos o telefone, tive que pensar nisso novamente.
Minha avó tem 75 anos. Ela perdeu um pouco do juízo, então tenho que levar algumas coisas que ela diz com um grão de sal. Mas a maneira como ela gritou ao telefone sobre a mulher na loja realmente me deu calafrios. Ainda me pergunto se poderia ter sido a mesma pessoa. Meu nome é Nicholas, atualmente calouro na Universidade de Syracuse, que não fica exatamente na área mais segura. Acabei de terminar com minha primeira namorada. Então comecei a voltar para a cena de encontros online. Eu estava usando o Hinge quando encontrei uma garota loira chamada Stephanie, com quem realmente me identifiquei. Ela também estudava em Syracuse. Ambos gostamos de ler, ir ao cinema e até tínhamos o mesmo senso de humor. Sugeri que fôssemos a um encontro no cinema e ela disse que adoraria. Ela me disse para encontrá-la em um ponto específico perto do campus e ela me pegaria. Por volta das 9 da noite esperei em uma esquina de um quarteirão normal de um bairro, esperando por Stephanie. Ela pediu para eu compartilhar minha localização com ela, então eu fiz. Alguns minutos depois vi um carro virar na rua e se aproximar de mim. Então ele parou na minha frente e o motorista abaixou o vidro. Mas não era Stephanie. Era um velho aleatório. Ele perguntou o que eu estava fazendo sozinho ali, o que era insanamente estranho. Em primeiro lugar, eu disse que estava esperando alguém. Ele perguntou se eu estava esperando pela Stephanie, e eu disse sim. Como você sabia? Ele disse que era o pai da Stephanie e pediu para eu entrar, para que ele pudesse me levar até ela. Eu dei uma boa olhada nele e ele parecia um pouco velho demais para ser o pai dela, para ser honesto. Eu não sou idiota quando se trata de situações suspeitas. Então disse com firmeza: "Por que você não me disse que viria me buscar?" Ele afirmou que não confiava em um cara aleatório se encontrando com sua filha e queria me conhecer primeiro. Eu dei outra boa olhada no homem e não disse nada. Simplesmente comecei a andar na direção oposta ao carro dele. Ele começou a gritar: "Hey, hey!", parecendo surpreso que eu simplesmente estava indo embora assim. Mas ouvi muitas histórias de sequestros para saber onde isso poderia potencialmente chegar. Ouvi o carro dele se movendo e me virei para ter certeza de que ele não estava fazendo um retorno para me seguir. Respirei aliviado quando ele seguiu em frente e virou à esquerda, fora de vista. Continuei caminhando pela rua em direção ao campus. Cheguei à esquina do quarteirão, estava prestes a virar quando percebi o que eu tinha quase certeza ser o mesmo carro que o homem estava dirigindo, estacionado na lateral da estrada com as luzes desligadas. Tentei brevemente olhar para dentro da janela enquanto passava, mas o vidro estava escurecido. Tentei não parecer suspeito e continuei caminhando. Recebi uma mensagem da tal Stephanie dizendo: "Por que você não entrou no carro com meu pai?" Ignorei a mensagem e continuei caminhando. Continuei olhando para trás para ver se o carro se movia. Quando ele chegou a um cruzamento na rua, virei à direita e então corri o mais rápido que pude na direção do campus. Surpreendentemente, não fui seguido. Cheguei de volta ao campus ofegante. Comecei a andar em direção ao meu prédio dormitório. Senti como se ouvisse passos me seguindo, mas pensei que talvez estivesse sendo paranoico. Quando ouvi um pedaço de vidro quebrado sendo chutado pelo sapato de alguém, soube que estava sendo seguido. Tomei cuidado para me agachar atrás de uma van e parei para me dar tempo de ouvir de onde vinham os passos. Estavam a alguns carros de distância de mim e lembrei que nunca parei de compartilhar minha localização com a Stephanie, ou devo dizer, com aquele homem. Eu o vi. Era aquele velho. Ele estava se aproximando de entre dois carros em frente a mim. Ele gritou algo que eu não entendi completamente, mas parecia que ele disse: "Volte, e eu te levarei até ela." Ele devia ter uns 60 anos. Não tinha como me alcançar se eu corresse. Perdi ele facilmente quando corri e cheguei de volta ao meu quarto dormitório. Meu colega de quarto não estava lá.
Então não tinha ninguém com quem conversar sobre isso. Mas quando me deitei na cama, recebi outra mensagem daquele homem. E foi chocante. Ele disse: "Você é um pedaço de merda, seu idiota. Teve sorte de escapar. Eu teria estrangulado sua cara feia. Ainda tenho a captura de tela." Respondi agradecendo pela ameaça e disse que ia direto para a polícia e bloqueei o número dele. Ainda tenho a conversa salva como evidência e pretendo ir à polícia com isso eventualmente. Espero que eles consigam fazer algo a respeito,